Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tentar novamente, YouTube não entrou. Por que não entrou? Facebook entrou. Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia, pessoal do YouTube. Veja aí, por favor. O YouTube não está entrando. Estamos com o Facebook. Bom dia a todos e todas novamente. O YouTube não quer entrar. Deixa-me ver se eu consigo rapidamente colocá-lo no ar. Só um minutinho aí, falha técnica. Transmitir ao vivo, vamos ver. Transmitir ao vivo, vamos ver agora sim, agora deu. Então, estamos aí. Bom dia a todos e todas, de novo, pela terceira vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Esse é o curso Teologia do Amor. Eu sou Eliseu, mestre e doutor em Teologia. Faço esse trabalho como um esforço e um compromisso de apresentar a teologia a um público aberto. Teologia não é um saber exclusivo de pessoas especializadas. A teologia pertence à sociedade, a todos que quiserem saber, especialmente a teologia cristã, e como eu sempre digo, especialmente porque os cristãos estão ocupando um lugar importante na sociedade, assustando muitas pessoas que não entendem quem nós somos, o que nós cremos. Eu digo nós, porque nessas horas o guarda-chuva abarca todo mundo, né? Cristãos de todos os naipes. Não significa que eu defenda, é claro que não defendo, a postura de certos grupos mais barulhentos e midiáticos. E esse também é um motivo da teologia pé no chão, mostrar que a teologia tem outra voz, outro olhar, outra postura e outro desejo de participar. A Irene está aqui comigo. Não dei bom A Irene Oi, está aqui gente. comigo para participar Bom do dia. chat. Vocês podem enviar suas perguntas, comentários, reclamações pelo chat do Facebook e do YouTube. Enquanto a gente vai se sentando na sala, cada um achando o seu lugar, né? Por favor, compartilhe, curta, para que os robots da inteligência artificial entendam que essa transmissão é relevante. Também se inscreva no nosso canal. Nosso canal está chegando a 1.350. Faltam aí, acho que 4 ou 5 pessoas para bater 1.350. Embora eu não trabalhe com crescimento de audiência. Eu tenho consciência de que Interesse de todo mundo. a nossa transmissão tem um foco, um objetivo, e é isso que nós perseguimos. Bom, entrando já no nosso assunto, então, nós estamos trabalhando desde o início do ano, eu e quem está aí do outro lado, fielmente seguindo a programação, nós estamos trabalhando o tema do amor na perspectiva teológica, e não apenas isso, na teológica cristã. Para cumprir esse objetivo, eu dei algumas aulas introdutórias falando do amor nas religiões, na mitologia, na filosofia, na psicologia, e teria aí campos, né, do saber para falar sobre o amor. Mas, para não me estender demais, estas foram as aulas introdutórias. Depois, então, entrando na teologia bíblica do amor, eu dividi em duas partes, uma parte para abordar o tema no Antigo Testamento
E a segunda parte, que estamos agora, que aborda o amor no Novo Testamento. Na parte do Primeiro Testamento, eu dei uma aula introdutória para falar da linguagem do Antigo Testamento sobre amor, e depois falei sobre como nós entendemos a origem transcendental do amor, depois a problemática do amor, depois os mandamentos a respeito do amor, que todo mundo sabe de cor, né? Amar a Deus primeiro e acima de todos os demais, e depois amar o próximo como a si mesmo. E depois, então, encerrei essa primeira etapa tratando do profeta Oséias, porque o profeta Oséias é aquele que está situado na dramática do amor. É quando o povo de Israel alcança talvez o seu mais baixo nível moral, social, e onde a gente fica na expectativa de como o amor de Deus vai reagir. E o amor de Deus, então, se revela supremo e abre as portas para a chegada de Jesus Cristo e para a nova aliança do Novo Testamento. No finalzinho de junho, início de julho, por ali, eu iniciei então a segunda parte, que é a parte do Novo Testamento, e comecei também apresentando em duas aulas o vocabulário que o Novo Testamento usa, o vocabulário do grego koiné, do grego popular, que o Novo Testamento usa para se referir ao tema do amor. E terminamos então o primeiro semestre, parece uma escola mesmo, né? Terminamos o primeiro semestre antes do recesso escolar de julho, apresentando um panorama geral do amor no Novo Testamento. Qual é a mensagem distintiva, característica, própria da fé cristã? Em que Cristo inovou no sentido do amor ou no tema do amor? Desde domingo passado, quando nós retomamos o nosso curso, agora no segundo semestre, o meu compromisso, então, é apresentar o tema do amor em três grandes blocos no Novo Testamento, obviamente. Um sobre Jesus, que é a origem da nossa fé, o fundamento da nossa fé, o nosso mestre, o nosso Salvador, o Filho de Deus, né? Gastar aí umas 5, 6 aulas tratando de Jesus. Depois, então, Paulo, que é o grande teólogo do Novo Testamento. E, por último, João, que une esses dois mundos, né? Foi discípulo particular de Jesus Cristo e é também, segundo a tradição, o último dos apóstolos, aquele que viveu mais tempo e, apesar da perseguição, do sofrimento, morreu de morte natural em avançada idade. Bom, falando então agora sobre Jesus, que nós começamos na aula passada, eu preciso fazer aqui um recorte, né? Como é que eu vou falar do amor em Jesus, né? Eu não poderia fazer um curso exclusivo sobre Jesus, seria um excelente curso, mas não é o nosso objetivo aqui. O que eu vou fazer, tanto para Jesus, Paulo e João, é selecionar os seus ditos sobre amor. Eu não vou nem me dedicar aos atos de amor, porque isso é evidente no Evangelho, nem à sua crucificação. Eu não pretendo, talvez eu fale, mas não está no meu compromisso com vocês. Pelo contrário, o meu compromisso é selecionar palavras de Jesus a respeito do amor. Na aula passada tratamos do pai amoroso, já ia falar a parábola do filho pródigo. Não é filho pródigo, é parábola do pai amoroso, Lucas 15, né? E hoje ficamos estonteados com o amor daquele pai. O amor daquele pai transcende, né? Já é uma nota característica do amor segundo Jesus Cristo, para revelar o amor do pai, o pai de todos nós, né? Eu espero que em algum momento você tenha parado para refletir sobre isso, porque é uma parábola inesgotável, é uma parábola para você morar nela, né?
Você pode se acampar dentro da parábola do pai amoroso e passar uma temporada lá, e mesmo assim você não terá jamais esgotado o sentido dela. A cada vez que eu leio a parábola, eu sou ganchado, né, fisgado por algum aspecto que eu não tinha percebido. E hoje, então, eu quero falar com vocês sobre a parábola chamada O Bom Samaritano, que também está em Lucas, capítulo 10, né? A partir do versículo 25. A parábola do samaritano. Eu não gosto muito que chamem a parábola de bom samaritano, embora ele seja de fato um homem bom, né? Mas eu não gosto muito de colocar estas pessoas numa certa galeria, uma canonização, uma heroinização, né? Transformar essas pessoas em heróis, em santos, modelares, porque a gente as distancia de nós, né? E eu acredito que o objetivo de Jesus foi pegar um homem comum, o mais ordinário possível, e dizer como nós podemos cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é o amor. Bom, vamos lá então para o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem até aí? Vou falar do samaritano, vou falar do amor na parábola do samaritano, porque o tema da parábola do amor é a vida eterna e o amor. Não, eu queria já perguntar. Começar com uma pergunta: se nessa expressão parábola do bom samaritano já não tem um preconceito que os samaritanos eram ruins e aquele era bom. Exato, Pode ter. exato, pode ser isso, né? Apesar de que esse título deve ter vindo de cristãos, né? Mas não deixa de ser uma elitização, né? Eu sei que a fé católica, por exemplo, né, trabalha com esta ideia da elite dos santos, né? Os protestantes não tanto, embora também resvalem nessa direção, mas eu tenho uma tendência de, bom, é uma certa explicação do porquê esse canal chama Teologia Pé no Chão, né? Eu tenho uma tendência de olhar tudo no chão da história, inclusive Deus, né? Por isso a encarnação para nós é tão importante, porque Jesus também andou com o pé no chão, né? Se ele fosse um deus das nuvens, ele seria parecido com qualquer outro deus da história. Mas como ele é um deus encarnado, um deus que pisou no chão da história, um deus que empoeirou seus pés no chão da Galileia, de Nazaré, da Palestina, então ele é único, unigênito, único, sem comparação. Pelo menos é assim que nós cristãos entendemos. Bom, introduzindo o que nós queremos discutir hoje, eu queria colocar aqui a questão do maior mandamento. Vocês sabem que tanto o Evangelho de Marcos como Mateus, Marcos e Lucas apresentam esta questão do grande mandamento. Vocês devem se lembrar que lá pela aula, não sei que número, 7, 8 da, da, do primeiro semestre, nós tivemos uma aula sobre o grande mandamento. E baseados no Novo Testamento, nós estudamos o mandamento original do amor a Deus e do amor ao próximo. E naquela aula do primeiro semestre, deixa eu até ver aqui que número que é a aula para vocês depois poderem acompanhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo dizer rapidamente. Não vou conseguir dizer rapidamente porque na minha lista aqui não tem os títulos. Mas tudo bem. Bom, então, os dois grandes mandamentos estão escritos lá no Antigo Testamento. A justificativa para unificá-los a gente encontra no Novo Testamento. Onde no Novo Testamento? Em Mateus e em Marcos. E em Lucas também, embora num sentido distinto. Então é isso que eu quero dizer para vocês.
Em Mateus e em Marcos, se você quiser acompanhar, Mateus 22, versículo 34 e Marcos 12, versículo 28, a narrativa é mais ou menos igual. Jesus está na última semana da sua vida, ele já fez a entrada triunfal em Jerusalém, e os evangelhos registram ali uma série de polêmicas, uma série de debates entre Jesus e os mestres da lei, a elite da religião judaica. E eles querem, na verdade, confrontar Jesus e achar algum motivo para incriminá-lo. Então é neste contexto que Mateus e Marcos registram o seguinte diálogo. Um dos mestres chega para ele e pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou em Marcos, qual o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde. Em Marcos, ele até responde de uma forma ampliada, dizendo: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E na sequência, junto com este, Jesus inclui o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus, ele fala assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo? Todo o Antigo Testamento depende de amar a Deus e ao próximo. Se você quiser resumir todo o Antigo Testamento, com seus 39 livros, de acordo com a versão evangélica, ou 46, sei lá, de acordo com a versão católica, tudo se resume a estes dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus primeiro e acima de tudo e todos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Marcos, Jesus arremata dizendo: não há outro mandamento maior do que estes. Vocês devem perceber que a pergunta é no singular e a resposta é no plural. A pergunta é: qual o grande mandamento ou o maior dos mandamentos? E Jesus responde de forma dupla, por sua conta, associando ou combinando dois mandamentos que no Antigo Testamento estão separados. Inclusive, o mandamento do amor ao próximo aparece primeiro, aparece em Levítico, né? Levítico 19. E o segundo mandamento, aliás, o primeiro mandamento de amar a Deus, aparece em Deuteronômio, que é claramente uma repetição da lei, né? Em Marcos, tem um complemento um pouco interessante, porque o próprio mestre, que perguntou para Jesus qual era o principal mandamento, aprova Jesus dizendo: muito bem, mestre, com verdade disseste que este é o único mandamento e que não há outro senão ele. O que nos dá a entender que o rabinato, o sacerdócio, a elite religiosa do tempo de Jesus concordava com esta compilação, com esta combinação, com este entendimento da lei. É até possível perguntar se foi Jesus que uniu esses dois mandamentos ou se foram os rabinos antes dele. E Jesus apenas deu o seu próprio entendimento. De qualquer forma, o fato é que tanto Jesus como os rabinos aceitavam, concordavam, afirmavam que estes dois mandamentos são os principais da lei. E é interessante que em Marcos, quando o mestre aprova Jesus dizendo: bem disseste, Senhor, muito bem, se você tivesse na minha escola, você estaria aprovado, que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e amar o próximo como a ti mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então percebam como o Antigo Testamento já preparava o caminho para uma religião superior ao ritual, que é a religião do amor central, o amor a Deus
e o amor ao próximo. E Jesus, então, não deixa barato esta nota da academia judaica e responde: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, você entendeu o necessário para transcender a religião ritualística e adentrar o reino de Deus. E Marcos, então, coloca uma frase muito interessante dizendo: ninguém mais ousava interrogá-lo. Ou seja, Jesus venceu essa rodada de debates. Então vocês sabem agora e entendem, concordam comigo obrigatoriamente, que Mateus e Marcos têm o mesmo relato, com algum acréscimo, alguma omissão. Isso se chama leitura paralela, né? Os evangelhos de Mateus e de Marcos praticamente têm o mesmo texto. Não sabemos quem copiou de quem, né? Aí tem uma discussão infinita sobre isso, se Marcos é primeiro, Mateus é primeiro, etc. O que importa é que ambos têm basicamente o mesmo relato. São duas testemunhas do mesmo fato. Agora nós vamos para Lucas, que é a matéria da nossa aula de hoje. Em Lucas, o debate é semelhante. Ele envolve os grandes mandamentos. Mas o contexto e a pergunta é outra. Vejam que Lucas, eu tenho que tomar cuidado aqui hoje com os nomes, tá? Me vigia. Vejam que Lucas também apresenta a última semana de Jesus. Ele também relata os debates que aconteceram conforme registrado em Marcos, em Mateus e Marcos. Porém, ele não cita esse debate lá, mas o registra no capítulo 10, que obviamente significa dizer que é muito antes do que aquele debate de Mateus e Marcos. Ora, para deixar bem claro, se Mateus e Marcos registram aquele debate na última semana de Jesus, e Lucas também registra a última semana de Jesus, mas relata a parábola do samaritano no capítulo 10, e não lá no capítulo 19, 20, 21, 22, é óbvio que, na cronologia dos fatos, este diálogo de Lucas aconteceu muito antes do que aquele diálogo de Mateus e Marcos. Concordam? É uma questão lógica. Né? Agora, esta parábola do samaritano consta apenas em Lucas. Então, nós vamos agora, dentro desta temática do grande mandamento, do amor a Deus e ao próximo, estudar especificamente a matéria em Lucas, né? À sombra do que nós já estudamos no Antigo Testamento e do que nós já sabemos que Jesus discutiu na última semana da sua vida. Antes de entrar em Lucas, e a título ainda de revisão, eu só queria... Acende aquela luz aqui para mim. Eu só queria lembrá-los o que nós concluímos quando nós estudamos esses mandamentos. Não, amor. E quando nós... Sim. E quando nós estudamos no primeiro semestre, né? Quais foram as nossas conclusões, ou como nós podemos interpretar, ou pelo menos iniciar o nosso entendimento desses mandamentos. O amar a Deus acima de tudo e todos tem sentido no fato de que Deus nos amou primeiro, ou seja, todo ato de amor de nossa parte dirigido a Deus é um amor resposta, porque Deus nos amou antes e primeiro. Deus nos amou antes de nossa própria mãe, né? O amor da mãe é o primeiro amor que recebemos, pelo menos deve ser assim. O amor de Deus antecede o amor da mãe, o qualquer amor, né? Então, essa resposta nós vamos encontrar lá em João. Quando nós chegarmos em João, eu vou pontuar isso de novo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a única forma de a gente desfrutar o amor de Deus é entrando nesta relação
de amor com Ele. E como é que nós devemos entender o segundo mandamento, do amor ao próximo? O próximo é qualquer que se aproxima, indistintamente. Nós devemos amar a nós mesmos antes do próximo? Nós devemos amar o próximo antes de nós mesmos? Não. Nós nos amamos conjuntamente. Nós não nos separamos do próximo. O amor não separa. Como eu amo o próximo? Como eu amo a mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo? Como eu amo o próximo. Então, esta é uma lógica que confronta o modo como os cristãos têm interpretado esse mandamento, né? Porque se você se ocupar em amar a si mesmo antes e primeiro de amar o próximo, você já está fazendo separação entre você e o próximo, né? E se você não entender que o primeiro mandamento é o amor de Deus, você jamais amará a si mesmo ou o próximo. Por isso esses dois mandamentos andam juntos e por isso eles têm que ser entendidos dentro deste conjunto maior. Bom, vamos então para Lucas, finalmente, às 10 horas e 25 minutos. Vamos para Lucas sem mais demora. Lucas, capítulo 10, versículo 25, conta a seguinte história. Primeiro tem um debate, e a parábola do samaritano está entremeada neste debate. Não pode cortar ela fora. Ela faz parte do debate. E o debate é o seguinte: um certo homem, doutor da lei, o mesmo tipo de gente que entrevistou Jesus lá em Marcos e Mateus, tá? Um certo homem, doutor da lei, se levantou. Provavelmente Jesus estava numa reunião ou num jantar, de maneira que esse homem se levanta, né? Com o intuito de pôr Jesus à prova. Vocês percebem que é o mesmo contexto, ou o mesmo contexto não, a mesma atitude relatada por Mateus e Marcos, com o intuito de pôr Jesus à prova. E a pergunta dele não é qual é o grande mandamento. A pergunta dele é parecida com aquela do jovem rico. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembra que o jovem rico, lá em Mateus 19, Marcos 9 ou 10 por ali, vai dizer que um jovem rico, cumpridor da lei, chega para Jesus também e pergunta: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? É a mesma coisa que esse mestre está fazendo aqui. Jesus não responde à pergunta. Depois nós vamos analisar essa estrutura. Jesus não responde à pergunta. Aliás, ele responde com outra pergunta. Então, ao invés de responder, Jesus faz uma pergunta: que está escrito na lei? Como interpretas? Então, o mestre é que dita para Jesus os dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui fica muito claro que quem reuniu os dois mandamentos num só, ou como resumo de toda a lei, não foi Jesus, mas foi o mestre. De modo que a discussão sobre se foi Jesus que fez essa consolidação ou se foram os rabinos não tem uma resposta conclusiva. Então Jesus pergunta para ele: que está escrito na lei? Como interpretas? E o mestre então recita o primeiro mandamento: amar a Deus acima de tudo e todos, amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus então responde: correto, faz isto e viverás. Ele tinha perguntado sobre a vida eterna. Jesus dá a entender que se ele amar a Deus e amar o próximo, ele vive desde já e certamente a vida plena, né? É importante a gente lembrar que o tema da vida eterna não ocorre nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a não ser nesses lugares aqui, excepcionalmente.
que o judeu não tinha uma noção de vida eterna como nós temos hoje, né? Mas ele esperava que a obediência à lei o levaria a receber a bênção suprema da comunhão de Deus, embora isso ainda não estivesse muito claro. Jesus então responde para ele: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então agora vem a segunda parte da parábola, que é onde consta a segunda parte da parábola não, a segunda parte do diálogo, que é onde consta a parábola. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vejam que na primeira parte, ele querendo pôr Jesus à prova, perguntou. E agora, de novo, a intenção dele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Aqui tem um grande debate a respeito de quem é este próximo. Então, embora os rabinos concordassem com Jesus e Jesus concordasse com eles de que se deveria amar o próximo, a identidade desse próximo estava sob debate. Os rabinos tinham uma resposta para esta pergunta e Jesus tinha outra resposta para esta pergunta. Provavelmente, vendo que o mestre aqui queria se justificar, ele esperava de Jesus uma resposta rabínica. Ora, quem você deve amar, quem é o seu próximo? Tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, né? Aquele conjunto étnico, né? Em ordem crescente, concêntrica, que ele deveria amar. Por último, o cidadão judeu, né? E esse conjunto étnico que deveria então compor o próximo. Jesus então agora não responde à pergunta, mas ele conta um causo. Ele conta um causo aqui. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões, os quais, depois de lhe roubarem tudo, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A resposta de Jesus pergunta, igual no começo: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: vai e faz igual. Né? Bom, vamos analisar aqui rapidamente a estrutura desta parábola. Eu dependi aqui muito. Pega aqui em cima está na letra P, mais ou menos por aqui. Aqui, ó, esse aqui. Esse preto. Eu me baseei muito nesse livro aqui, Kenneth Bailey, né? As Parábolas de Lucas. Eu acho que o nome antigo dele é aquele que você usou, Irene. Exatamente, é aquele que você usou para escrever teu livro, O Poeta e o Camponês. Então, o nome antigo desse livro aqui é O Poeta e o Camponês. Mas o nome atual dele é Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Esse Kenneth Bailey é interessante porque eu acho que ele é americano ou inglês, né? Não sei, estou chutando aqui pelo nome. Mas ele viveu décadas, pelo menos uns 20 anos no Oriente. Então, quando ele fala,
ele conhece o lugar, ele conhece as pessoas, ele conhece as vilas, ele conhece os costumes. Então é um livro maravilhoso que quando eu preciso estudar parábolas em Lucas, porque ele só trata de Lucas, você pode usá-lo porque ele é talvez o melhor que nós temos em língua portuguesa. Então eu queria que você prestasse atenção agora na estrutura da parábola, que eu copiei aqui do Kenneth Bailey, que é a seguinte: a parábola está dividida em duas partes, né? Primeiro é o diálogo, segundo é a parábola. E todas as duas partes, todas não, todas as duas, né? As duas partes têm a mesma estrutura. Ela começa manifestando a intenção do doutor da lei. Na primeira parte, pôr Jesus à prova. Na segunda parte, querendo justificar-se. E o diálogo se dá da seguinte forma: ele faz uma pergunta, o doutor da lei faz uma pergunta, Jesus não responde, ou melhor, se você quiser, responde com uma pergunta. Aí o mestre da lei dá a primeira resposta e Jesus então dá a resposta final. Vamos ver como é que isso funciona na parábola. O mestre da lei faz a primeira pergunta: Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma pergunta: o que diz a lei? O doutor da lei responde: amarás o teu próximo e amarás a Deus e o teu próximo. Jesus então dá a resposta final: faça isto e viverás. Aí a segunda parte, a parte que contém a parábola. O mestre da lei faz a primeira pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola e pergunta, não responde, pergunta. Ou, se você quiser, responde com uma pergunta: qual destes três homens foi o próximo? Qual destes três foi o próximo do homem? O mestre responde, primeira resposta: aquele que usou de misericórdia para com ele. Segunda e final resposta de Jesus: vai tu e faz o mesmo. Percebam que nesse diálogo o mestre está tentando empurrar Jesus para um debate teórico, teológico, filosófico, ideológico, abstrato, teórico, e Jesus, na primeira e na segunda parte, conclui, na sua fala final, conclui com o verbo fazer e viver. Na primeira parte, faça isso e viverás. O mestre da lei quer discutir sobre vida eterna. E Jesus faz ele pisar no chão, né? Teologia pé no chão de Jesus. Faça isto e viverás. Na segunda parte, o mestre da lei quer empurrar Jesus de novo para um debate teórico, teológico, filosófico, abstrato. Quem é o meu próximo? Eles poderiam ficar ali horas e horas discutindo quem é o próximo, citando o Rabino Ciclano, Beltrano, interpretação da lei, doutor da lei, etc. E eles fariam isso por muito tempo. Jesus não cai nessa cilada da teoria e ele termina dizendo: vai e faça o mesmo. De acordo com Kenneth Bailey, de acordo com o que eu estudei, esta construção aqui dá uma ideia de continua fazendo o que o samaritano fez. Faça isso continuamente. A construção verbal aqui não dá uma ideia de ato concluso, ato passado perfeito, mas ato passado imperfeito, né? É um gerundismo, né? De estar fazendo. Aqui cabe o gerundismo, né? Estar fazendo. Bom, vamos então a alguma pergunta, algum comentário por Sim, enquanto? Tá, eu só vamos. estava escolhendo o melhor Aham. horário para fazer. O Luiz Xavier, que Sim. deve ser Ah, sim, sim, sim. O Luiz tem dialogado comigo no YouTube. Muito bem-vindo, Luiz. Eu vou responder a tua pergunta, viu? Você fez lá por e-mail, não tive tempo ainda, mas vou responder. ótimo. Então, ele diz assim: amar o próximo como a si mesmo, com empatia, tolerância e solidariedade, é um dos sentimentos mais nobres e notáveis em um ser Aham. humano. No entanto, entendo o amor como um sentimento espontâneo. Penso que não há lógica em mandar, entre aspas, Legal. mediante o mandamento, alguém amar o outro. Bem interessante isso que ele está Muito colocando. interessante. Eu acho que a gente discutiu um pouquinho disso nas aulas introdutórias. É porque
No sentido amplo, o amor não é apenas sentimento, né? Nós modernos, nós todos, da nossa cultura ocidental moderna, quando pensamos em amor romântico, amor emocional, né? Esse amor espontâneo. No sentido do Novo Testamento, ou seja, no sentido teológico, e não apenas isso, no sentido antigo, o amor é principalmente isso que aparece aqui na parábola: fazer. É prático, é fazer, né? O amor romântico, ele nos ilude muito, né? Ele nos equivoca, né? Ele nos confunde muito a respeito disso. Mas é claro que eu também não quero cair naquele extremo de um amor que exclui emoções, né? Percebam que o amor nunca separa. O amor unifica o ser humano, né? E aqui nesse sentido, no sentido do Antigo Testamento, no sentido do Novo Testamento, o amor é sempre actual, né? Ele não é separado, né? Ele não separa as dimensões humanas. Ele é uma postura integral. Se não me engano, no início do ano, quando eu estava falando da filosofia, eu não sei se eu citei o Kierkegaard, porque o Kierkegaard é filósofo, mas também é cristão, no livro dele sobre, esqueci o nome agora, A Obra do Amor, acho que é isso, As Obras do Amor, ele fala nesse ato supremo do amor comandado. Quem é amado assume um dever moral de amar, né? Não amar, neste caso, ou conter o amor, é negar o amor com que eu fui amado, né? Por isso que o primeiro mandamento é o amar a Deus e receber o amor de Deus, né? Eu acho que João vai nos orientar mais nesse sentido. Mais alguma pergunta? Um comentário. O Sérgio Brea Sim. falou tanta aversão do mestre da lei pelo samaritano que nem cita o nome samaritano. Sim. E sim, aquele que prestou socorro. Exatamente, exatamente. Sim, eu vou, quando a gente estudar aqui na segunda parte a parábola, eu vou chamar a atenção para isso. É difícil, Sérgio e demais irmãos e irmãs, é muito difícil, já aviso de antemão, né? Aproveitando o gancho aí do Brea, já aviso o seguinte: eu não consigo pensar, talvez vocês possam me ajudar, mas eu não consigo pensar num escândalo paralelo ao que Jesus causou nesta parábola ao colocar o herói, o samaritano, como um herói, né? E como o Sérgio bem observou, a repulsa causada por Jesus é tão grande que ele não responde o samaritano. Ele responde por subterfúgios, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele, para não sujar seus lábios puros, né? De mestre da lei, dizendo o nome do samaritano. Tem alguém que está gostando da aula aqui. Tem alguém aqui que está gostando da aula. Deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo mostrar. E ele colocou a pata em cima da Bíblia. Prestando atenção, Betão? Hein? Essa aqui ficou exclusiva para quem é do YouTube. Quem é do Facebook não viu. Bom, então vamos lá. Uma pequena análise aqui sobre o primeiro diálogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para dizer. Vejam, lembrem vocês, não podemos cortar o diálogo. Lembrem vocês, lembremos-nos todos, né, que a pergunta do mestre da lei não foi sobre amor, foi sobre vida eterna. Não foi sobre a lei, foi sobre vida eterna. A questão de herdar a vida eterna era um entendimento já presente no rabinato, embora obscuro, né? Nós cristãos aqui temos um local privilegiado, um local teológico privilegiado, porque o judeu não tinha uma visão clara de como ele poderia herdar esta bênção da comunhão eterna com Yahvé. A pergunta é um pouco esquisita, porque ele fala o que eu tenho que fazer para herdar. Ora, herdar não é algo que você
alcança por fazer alguma coisa, mas por ser. Se você é herdeiro, você herda. Se você não é herdeiro, você não herda, né? Mas então nós temos que entender aqui a teologia para lembrar disto que o judeu entendia que a vida eterna só poderia vir como bênção divina. E de acordo com o entendimento deles, só se alcançaria esta bênção cumprindo a lei. Como a lei era muito difícil de cumprir, eles faziam a sua própria interpretação para aliviar o jugo da lei. Jesus poderia aqui então ter entrado numa discussão com o doutor da lei, mas ele não faz isso. Ele apenas opta, né, por fazer uma pergunta a respeito da lei. Em vez de elogiar, lembra como Jesus tratou o jovem rico? Observa os mandamentos. E o jovem falou: eu cumpro todos. Aí Jesus fala: você cumpre todos? Então falta um. Se você quiser ser perfeito, falta um. Vai e vende os teus bens. Aí ele não pôde obedecer. Aqui talvez o diálogo iria mais ou menos na mesma direção. Jesus tem duas opções de resposta aqui, né? Ou ele entra nessa discussão com ele, ou ele então apresenta uma questão da lei. Jesus então optou por fazer esse questionamento da lei. O mestre da lei responde então com os dois mandamentos. Ou o doutor sabia que Jesus combinava esses dois mandamentos, ou então ele apenas repetiu um entendimento dos rabinos. Jesus aprova a resposta do rabino, né? A teologia está correta. Vai e faça isto, ou seja, pratica aquilo que você acredita. E agora, então, é que vem a questão. A questão é quem é o meu próximo. Deixe-me passar aqui então já para a segunda parte. Na primeira parte eu fiz apenas um apanhado para a gente ter em mente a questão do tema do texto, que é a vida eterna. João, quando nós estivermos estudando João vai associar vida eterna ao amor. Ele vai dizer: quem ama tem a vida eterna. Quem não ama permanece na morte. Né? Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê ama. Aquele que não crê não tem a vida eterna. Aquele que não ama não tem a vida eterna. Então João também vai fazer esta associação. De onde ele tirou isso? Do discipulado com Jesus Cristo. Bom, na segunda parte, então, o mestre da lei vai começar tentando justificar-se com essa discussão do quem é o meu próximo. Provavelmente ele esperava uma resposta de Jesus, uma resposta rabínica, né, que envolveria seu círculo de amigos, depois a sua parentela e, em último caso, os judeus. Esse é o meu próximo. Entre a lei que nós estudamos no Antigo Testamento e o entendimento dos rabinos agora, já tem uma discrepância. Porque a lei fala para amar até o estrangeiro. Né? Aqui, o entendimento rabínico, para manter a obediência à lei possível, ou seja, algo que a gente pode obedecer, o que a gente faz? A gente interpreta a lei de uma maneira que nos favoreça. A grande discussão nesta época de Jesus é se este próximo poderia ser também o gentil. Não qualquer gentil, mas o gentil prosélito. Vocês se lembram, por exemplo, da visita de Pedro à casa de Cornélio. Ora, Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito? Um judeu que se converteu à religião de Moisés. Cornélio era um prosélito. E vocês viram com que dedos, né? Com que pudores Pedro entra na casa dele, quase que dizendo: olha, diz logo o que vocês querem, porque eu não posso estar aqui, não me convém. Né? Então ali vocês percebem um pouco o mal-estar dos judeus em relação aos gentios.
Então, só para deixar este dado bem assentado. A discussão aqui é quem é o meu próximo. A resposta que os rabinos dão é a seguinte. A resposta que os rabinos dão é a seguinte: o próximo é o teu povo. Quando se discutia se o gentio convertido também deveria ser amado, aí a polêmica ainda não estava bem resolvida. Então é o tipo de questão que os doutores muito gostariam. Vamos então agora entrar rapidamente numa análise da parábola para a gente concluir com esta relação entre amor e vida. O Kenneth Bailey, desse livro que eu mostrei para vocês, ele divide a parábola em 7 cenas. E eu vou aqui segui-lo também. 7 cenas. É quase que colocando a parábola em atos, né? Primeira cena, um homem viaja de Jerusalém para Jericó e é assaltado. Segunda cena, um sacerdote passa por ele, mas não o atende. Terceira cena, um levita passa por ele, mas também não o atende. Quarta cena, um samaritano passa por ele e tem compaixão. Quinta cena, o samaritano cuida das feridas do homem. Sexta cena, o samaritano o leva consigo até uma estalagem. Sétima cena, o samaritano dá dinheiro ao hospedeiro e assume todas as despesas. O Kenneth Bailey, nesta análise das 7 cenas, ele destacou os verbos. E isso é uma dica interessante para quem quer estudar a Bíblia com mais profundidade. Nas primeiras cenas, ele trabalha com os verbos vir, fazer e ir. Ouvir, não fazer e ir. Então ele diz que os ladrões vieram, assaltaram e se foram. O sacerdote veio, não fez e se foi. O levita veio, não fez e se foi. O samaritano veio, fez e fez. Passa por ele e tem compaixão. 2 atos. E depois, nos 3 últimos atos, o samaritano fez. O samaritano cuidou das feridas. O samaritano o colocou no seu próprio animal. O samaritano o colocou na estalagem e deu dinheiro para ele. Então, a sequência da parábola vem vindo para um fazer. O próximo, a questão do aproximar-se, do perto, está no verbo vir e ir. Aproximar-se e desaproximar-se, né? E, por fim, os verbos fazer. Então, percebam aí, inclusive aquela pergunta que o Luiz fez, né? Como que o fazer predomina nesta parábola. Predomina na primeira parte da parábola, faz isto e viverás. Amar é um fazer. Amar a Deus, amar o próximo é um fazer, um agir. E a parábola vai ressaltar este verbo fazer. O clímax da parábola, colocado aqui pelo estudioso Kenneth Bailey, está na compaixão, né? É a compaixão que está no centro da parábola. Antes tem os personagens que ferem o homem e os personagens que não atendem o homem. Depois tem os frutos da compaixão. Mas aí, veja, nós estudamos o vocabulário do Novo Testamento para o amor. A compaixão é um amor que move. A compaixão não é o amor romântico, do coraçãozinho nos olhos, né? É um amor de entranhas. É como aquele amor de uma mãe que vê o seu filho sendo atacado, né? Ela nem pensa, ela pula em cima do agressor da sua cria, né? Do seu filho, do filhote, né? As fêmeas também fazem isso. Este amor que move as entranhas. Então é um amor ação.
E as ações do samaritano compensam e cobrem tudo aquilo que os anteriores não fizeram. Então, isso aqui também é interessante. Os bandidos feriram o homem, o samaritano cura as feridas do homem. Os bandidos fizeram as feridas, o samaritano curou as feridas. Os bandidos tomaram dinheiro, o samaritano deu dinheiro para a estalagem e ainda prometeu pagar todas as despesas. Os bandidos abandonaram o homem. O samaritano se aproxima do homem e promete voltar para atender o homem. O sacerdote poderia ter levado o homem ferido no seu próprio animal, porque o Kenneth Bailey vai dizer: nunca um sacerdote estaria a pé. O sacerdote era um homem rico. Provavelmente ele estaria a cavalo ou montado em algum animal e talvez até acompanhado. A gente sempre Então imagina ele a pé, né? é As pessoas passando a pé. das figurinhas, né, nos filmes, tudo a pé. Mas ele era um homem rico, provavelmente. Poderia, se tivesse um animal, poderia ter levado o homem ferido embora. O samaritano põe no seu animal e leva embora. O levita, sendo mais pobre, talvez não tivesse um animal, mas ele era um homem habilitado para prestar os primeiros socorros, e ele também não o faz. Mas o samaritano cura as feridas. Então percebam que na história do samaritano, você tem três grupos, ou três personagens, né, coletivo ou singular, que não fazem, ou que fazem mal ao homem. Os bandidos fazem mal. O sacerdote e o levita não fazem o que devem fazer. Mas o samaritano age no lugar e reparando o dano que os anteriores praticaram. Bom, alguns dados importantes sobre esta parábola. Essa estrada é muito perigosa, o Kenneth Bailey diz que esteve lá, ela é perigosa até hoje. É uma estrada muito perigosa, então Jesus situou esse homem, que é um homem qualquer, né? Situou esse homem aqui numa viagem importante, porque Jericó era uma grande cidade, e entre Jerusalém e Jericó, dá cerca de 30 quilômetros, 27 quilômetros, segundo os dados aqui. E ele foi roubado porque era uma estrada muito difícil de policiar, por causa das curvas, etc. Era um lugar muito difícil de manter a segurança, né? Tanto que o Kenneth Bailey fala que até hoje lá você viaja com cuidado nessa estrada. Este homem que cai, ele é ferido e deixado como semi-morto. E também ele é despido de suas roupas, porque a roupa tem um alto valor nesse mundo antigo. O Kenneth Bailey diz o seguinte: o fato de esse homem estar semi-nu e incapaz de falar impede que ele seja identificado. Se ele pudesse ser identificado por suas roupas ou por sua fala, dizendo quem ele é, talvez o sacerdote ou o levita pudessem ter atendido ele. Mas é importante, então, a gente ter em mente que esse homem estava hoje, se fosse hoje, sem sua RG. Não dá para saber quem é. Ele está com amnésia, ele não sabe quem é. Logo, este homem não pode ser identificado. E se não pode ser identificado, toda a teologia rabínica entra em colapso, porque não sei se esse homem é meu próximo. Se eu não sei se ele é meu próximo, logo eu estou dispensado de atendê-lo. Então, Jesus cria esse personagem com esta dificuldade, né, para acentuar a natureza Então, do amor. no fundo era isso, o argumento era esse. Que não... Um deles, pelo menos, né, que explica aqui, né? Mas eu vou apresentar mais argumentos. A questão do sacerdote, que era normalmente uma pessoa da elite, e que, caso você concorde com isso, certamente está montado. Não havia virtude em ajudar um pecador.
Amar, você ama as pessoas justas. Se você ajudar uma pessoa pecadora, você pode estar sendo conivente com o pecado dela. Então tem uma citação aqui de Eclesiástico, não de Eclesiaste, de Eclesiástico, que só tem na Bíblia Católica, que ajuda a construir essa ideia. O sacerdote não tinha sido testemunha ocular do ataque. Quando ele passa por ali, o homem já foi atacado. Ele não sabe o caráter daquele homem, não sabe se aquele homem é honesto, desonesto, o que ele estava fazendo ali, ele não sabe. Logo, de acordo com sua teologia, ele não tem obrigação de ajudá-lo. Se esse homem estivesse morto, o sacerdote ficaria impuro e não tem como saber se o homem ainda está vivo. Para saber se o homem está vivo, ele teria que se aproximar. Mas se ele se aproximasse a menos de 2 metros do homem, ele já estava impuro. Por isso a parábola diz que ele passou de largo, né? Ao ver o homem ali, ele desviou-se para chegar perto e ver esse homem está vivo ou não está vivo, né? Ele teria que, talvez, pegar a pulsação, ver se o homem está respirando, tocar, né? ia ter que tocar, e ele ficaria impuro. A impureza era uma questão altamente constrangedora e cara. Esse sacerdote estava descendo de Jerusalém. Ele estava puro para poder oficiar em Jerusalém, estava voltando para casa, né? Chegar em casa em estado impuro seria muito oneroso para ele. Ele teria que ficar muitos dias, ele teria que pagar por rituais, ele seria exposto publicamente. Então teria muitas consequências para esse sacerdote, para ele correr o risco de salvar ou de verificar ou de fazer qualquer coisa para salvar a vida deste homem. É interessante a gente pensar nesta justificativa teológica para não amar, para reter o amor, né? Se hoje você vira uma pessoa em estado de necessidade e você afastar-se dela, você comete um crime de omissão de socorro. Ou seja, se a nossa solidariedade não for suficiente para nos obrigar a prestar socorro àquela pessoa, a lei nos obriga. Você tem aqui uma religião que te isenta de prestar primeiros socorros. Ora, no caminho para Jericó, o Kenneth Bailey diz o seguinte: numa estrada como esta, você tem que saber quem está na estrada, quem está vindo e quem está indo na sua frente. Este levita também está viajando para Jericó. E segundo esse estudioso, ele tem que saber que à frente dele vai um sacerdote. O levita também prestou serviço no templo e também está voltando para casa, também cumpriu o seu turno. E ele tem que saber, pela segurança da estrada, ele tem que saber que um sacerdote vai à frente dele. Então, o levita talvez estivesse a pé. Os levitas eram mais pobres do que os sacerdotes. Olha aí a hierarquia, né? Ele era mais pobre. Talvez estivesse a pé. Mas, como eu disse antes, ele era alguém habilitado a prestar primeiros socorros. Mas ele deve ter pensado, se o sacerdote que vai à minha frente não se importou, por que eu o faria? E se ele tivesse parado para atender o homem, porque para ele a contaminação seria menos onerosa, ele traria uma má reputação para o sacerdote. Porque ao chegar na cidade com o homem, ou tendo prestado socorro ao homem, as pessoas em Jericó saberiam e ele levantaria uma questão teológica, né? Ele teria ousado interpretar a lei diferentemente da elite que está acima dele. Ou seja, se o pastor não parou, Exato. eu que sou do grupo de louvor vou parar. Exatamente. Eu que sou um pobre leigo, né? Exatamente. Se o meu professor não fez,
Por que eu vou me preocupar? Então ele também passa ao largo. Se o levita está a pé, ele poderia apenas prestar primeiros socorros. Mas aí tem a questão do entardecer, tem a questão do risco que ele corre. Ora, se esse homem foi assaltado, os bandidos estão por aqui, né? Se eu parar, eu me ponho em risco, né? Então o levita também levou em conta todas essas questões e saiu de perto. Ah, Agora Jesus apresenta então o personagem samaritano. E aqui é aquilo que eu falei. Se vocês conseguirem achar um paralelo para o tamanho do escândalo, vocês, por favor, escrevam aí no chat. Mas eu não achei. Né? Jesus aqui quebra a lógica, porque lembra que o doutor da lei está ouvindo Jesus contar essa historinha. E na sequência lógica, se passou um sacerdote, passou um levita, a sequência lógica indicaria um judeu piedoso, um judeu. E aí a grande expectativa. Como é que ele vai reagir se o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, o que vai fazer o judeu? Banco, Se o pastor não fez, o diácono não fez, o que irá fazer o irmão, né, leigo? no banco. Leigo, né? Se o pastor não foi, o líder de área, o mestre, como é que é, o líder da célula não fez nada, que eu que acabei de entrar, né? Acabei de multiplicar minha célula, não sei nada de nada, né? Não entendo bem esse negócio de como que é ser crente, vou fazer, né? E Jesus apresenta aqui um samaritano, né? É a pessoa mais errada possível, no lugar mais errado possível. O que o samaritano está transitando entre Jerusalém e Jericó, né? Mas é um homem que carrega séculos de ódio, desprezo e violência. Só para vocês terem uma ideia, em João 8, Jesus foi xingado de samaritano. Os judeus disseram, por isso que a gente fala, você é um endemoniado e samaritano. Então, samaritano é uma questão de ódio, né? É uma questão de ódio intenso, né? Mais ou menos, talvez, hoje como, sei lá, árabe e Israel, não sei se tem paralelo, né? É mais profundo que isso, porque não é apenas étnico, né? É religiosa, é uma questão aqui de ódio profundo, né? E Jesus coloca que esse samaritano, ao ver o homem ferido, compadeceu-se. Então, a mais elevada virtude da lei, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, a mais elevada virtude, aquela que Yahvé tem para com o seu povo, e aquela que nós devemos ter para com o nosso próximo em situação de necessidade, por exemplo, o órfão, a viúva, o servo, né? A mais elevada virtude é colocada não no sacerdote, mestre da lei, não no levita, seguidor da lei, mas no samaritano. Os samaritanos também seguem a Torá e também observam o mandamento do amor ao próximo. Os samaritanos não são pagãos, eles são de outra denominação. Eles também seguem a lei de Moisés. A mulher samaritana diz isso para Jesus, né? Nosso pai Jacó nos deu esse poço. E aqui em Silo é o lugar original do culto. Vocês que levaram o culto para Jerusalém. Eles seguiam a lei. Esse samaritano não é um macumbeiro. Ele é um crente de outra igreja. Ele é um católico. Ele é da seita. Aqueles que vão para o inferno direto, porque não pertencem à nossa igreja. A possibilidade de aquele homem ferido ser um samaritano é remotíssima. Porque se ele não deveria estar ali, que dirá aquele homem ferido ser um samaritano? Era muito mais fácil ele ser um compatriota do sacerdote e do levita do que do samaritano. Mas o samaritano, outra coisa importante. O samaritano parece que por estar ali não está em casa, está a negócios.
Tanto que ele deixa o homem na estalagem, coloca o homem na sua montaria, ele tem dinheiro para pagar despesas, ele volta, né? Então, tudo indica que ele é um homem que está ali a negócios. Por isso é vulnerável. E mais vulnerável, talvez, do que o sacerdote ou o levita. Porque se ele é um samaritano e tem bens, ele vai ser odiado, né? Assaltá-lo é quase que um dever cívico, né? Então ele está correndo maior risco do que o sacerdote e do que o levita. Talvez os bandidos respeitassem um sacerdote, talvez respeitassem um levita, mas não respeitariam de forma nenhuma um samaritano. Talvez teriam prazer em matar um samaritano. Talvez um dos seus parentes já tivesse sido hostilizado, xingado, quem sabe até morto por um samaritano. Então, esse samaritano está numa posição extremamente vulnerável. Outra coisa que nós não sabemos é se esse samaritano está subindo ou descendo. Se ele está no caminho de Jerusalém para ir para Samaria ou se ele está descendo para Jericó. Se ele está subindo, ele passou pelo sacerdote e pelo levita e viu que o sacerdote e o levita não atenderam um homem que provavelmente é do povo dele. Se ele está descendo, ele sabe que um sacerdote e um levita vão à frente dele. E ele também vai saber que eles não fizeram. E ele poderia perfeitamente pensar: ora, se o sacerdote e o levita, que é do povo dele, não fez nada, por que eu vou fazer? Bom, esse samaritano então faz tudo o que tem que fazer, né? Ele se aproxima, ele para, ele se aproxima, ele presta os primeiros socorros. Aqui o Kenneth Bailey também destaca o fato que óleo e vinho não são remédios, podem ser usados como remédio, mas são elementos do culto. Certamente o sacerdote e o levita lidaram com óleo e vinho no culto, e o fato do samaritano usar, derramar azeite, derramar vinho aqui, é uma descrição litúrgica, litúrgica. É como se Jesus estivesse dizendo: este prestou o verdadeiro culto. Aquele que derramou óleo lá no templo fez um ritual. Aquele que derramou vinho lá no templo fez um ritual. Mas este samaritano, ao derramar o óleo sobre a ferida, ao derramar vinho sobre a ferida, este prestou o verdadeiro culto. Como Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, vem a hora e já chegou em que o verdadeiro culto será prestado em qualquer lugar, e não apenas em Jerusalém. Ele usou então isso para desinfetar a ferida, ele enfaixou, ele usou o óleo e o vinho, por estarem na posse de os samaritanos, eram impuros, tudo aquilo que o samaritano toca é impuro. Se aquele judeu estivesse consciente, ele poderia acordar e xingar o samaritano por estar contaminando-o e aplicando nele óleo impuro e azeite impuro, e o samaritano poderia sair dali antes que esse homem acordasse, porque ele estava semi-morto. Eu já teria feito muita coisa. Mas o samaritano, na sexta cena, coloca o homem sobre o seu animal. E aqui não dá para saber se o samaritano tem mais de um animal, se ele tem, digamos, animais de carga e vem montado num animal, mas o que a parábola dá a entender é que o samaritano colocou esse homem sobre o seu animal e foi puxando o animal a pé. Ao fazer isso, o samaritano ocupou um lugar do servo. Servos não montam. E aí, a gente não sabe quanto tempo durou isso também, a distância. 27 quilômetros, não sabemos em que altura. Não, onde estava pousada. Exato, não sabemos. Ele estava num local ermo. Isso a estalagem, exatamente. Ali não tem lugar. O Kenneth Bailey fala que nesse caminho não era para ter estalagem no meio da estrada. Então era para ter ou perto de Jerusalém ou perto de Jericó. Ali não comporta uma estalagem no meio da estrada. Ninguém iria fazer pouso numa estrada tão pequena, né? Então, ou está chegando em Jerusalém ou está chegando em Jericó. Talvez chegando em Jericó.
Mas o fato de ele ter ido a pé guiando o animal comprova que este colocou que o samaritano se colocou numa posição de ah, servo, a posição humilde, né? O Kenneth Bailey diz que de forma nenhuma um escravo, um servo, pega carona com um senhor. Ele não admite isso em hipótese alguma, né? O animal é para o superior, né? Então, ou esse samaritano colocou o homem na garupa, ou então ele foi a pé e colocou o homem. Como o homem estava semi-morto, provavelmente colocou o homem deitado, não tinha como colocar na garupa, e ele foi levando. Ao levar o homem para a estalagem, o samaritano corre risco da família do homem, do estalajadeiro e do próprio homem acordar e hostilizá-lo. Se o samaritano apenas deixa o homem lá, o homem está numa situação precária, porque ele não tem dinheiro, ele foi roubado. Como é que ele vai pagar as despesas dele? O samaritano não sabe quanto tempo ele vai ficar na estalagem antes de poder ir embora. Então, o segundo ato de coragem do samaritano, ele fica na estalagem. Ele espera esse homem acordar. Ele espera esse homem ver que ele é um samaritano, que ele o pegou e que ele o deixou na estalagem. Ele sai dali, segue o seu caminho, deixa o homem devidamente amparado e socorrido e garante que vai custear todas as despesas. Se ele vai embora, o judeuzinho ali ferido estaria em maus lençóis. Porque como é que ele vai pagar as despesas, né? Era uma cena absurda. Era uma cena inaceitável não ter como pagar uma hospedagem. Os hospedeiros eram pessoas severas, né? Então o samaritano diz: tudo que você gastar com ele, lança na minha conta. E se o hospedeiro fosse desonesto, poderia tentar até ganhar em cima exato. O importante é que o samaritano fez o serviço completo, né? O ato de amor dele foi completo. Enquanto aquele homem não estava em segurança, ele não o deixou. Vamos então agora para o diálogo final, quando Jesus faz a segunda pergunta. Lembra que o mestre da lei perguntou: quem é o meu próximo? Jesus propõe a parábola e agora Jesus faz a segunda pergunta. E aqui tem um detalhe muito importante. Quem foi o próximo do homem ferido? O mestre da lei perguntou: quem é meu próximo? Jesus inverte a pergunta: quem é o próximo do homem? Ou, em outras palavras, de quem você é próximo? Próximo é uma questão dinâmica. Próximo não diz que não são regras rígidas, etnográficas. Na medida em que eu estou em movimento, em que o outro está em movimento, o ser próximo é uma relação dupla e dinâmica. Porque Jesus agora inverte completamente a lógica do mestre da lei e fala: quem foi o próximo deste homem? E aqui então o homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aqui, como o Breia falou, ele não sequer menciona samaritano, esse samaritano anônimo, que nós não sabemos quem é. O mestre da lei queria saber, mais ou menos como o jovem rico: o que me falta? Eu amo meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meu mestre, o que me falta? Será que tem alguém na minha vizinhança que eu não estou cumprindo devidamente? Porque eu quero a vida eterna, é a vida eterna que eu quero. E Jesus, então, conta para ele esta parábola e fala: de quem você é o próximo, na tua vida de ir e vir, de agir e não agir, de quem você é o próximo, doutor? E ele falou: aquele que usa de misericórdia, com quem quer que seja. E então Jesus falou: vá e continue fazendo isso.
Você é que precisa se tornar o próximo de qualquer pessoa em necessidade. Estender-se em compaixão a todas as pessoas, até para os seus inimigos. Nós vamos ter uma aula aqui apenas para tratar deste mandamento. Ame o seu inimigo. Este padrão continua válido, mesmo que eu nunca o alcance. Não posso me justificar e ainda assim alcançar a vida eterna. O que Jesus está nos dizendo com este mandamento é: não, no caminho de amar como Deus ama, não importa em que nível você se encontra. Não se trata de amar de modo perfeito. Se trata de pôr-se a caminho, de olhar as necessidades que se apresentam a você. Nenhum de nós vai resolver o problema do mundo inteiro, nem de todos os pobres do mundo, nem de todos os doentes do mundo, nem de todas as viúvas do mundo. Mas não são todas as viúvas do mundo que estão te pedindo ajuda. Não são todos os pobres do mundo que estão te pedindo ajuda. A lição desta parábola de Jesus é irromper a interpretação legalística que coloca uma parametrização de quem eu devo amar, quem não devo, e dizer não apenas o seu próximo é qualquer um, como você deve aproximar-se. O sacerdote deve ter perguntado: esse homem não se encaixa no meu critério de próximo. O levita deve ter perguntado: esse homem não está de acordo com o rol de características de próximo a quem eu devo atender. Posso ir para casa tranquilamente. O samaritano aproximou-se. Ele não quis saber se aquele homem cabia no seu script, no seu modelito de próximo. Ele aproximou-se. A vida daquele homem corria risco e caberia a ele naquele momento. Ele não vai perguntar: o próximo vem e ajuda. O outro, quem sabe, vem, né? Eles não ajudaram, também não vou ajudar. Não faz perguntas. Apenas olha a necessidade e a atende como for possível. Eu quero levantar uma questão sobre as leis, porque vamos dizer que o levita As leis, você fala da Bíblia? Sim, ou de modo geral? As leis de Deuteronômio que pesavam sobre os judeus, né? Que a gente sabe que realmente pesavam, né? Sobre eles. Uhum. E, então, vamos dizer assim que pesavam, você está dizendo, né? Eles achavam que era uma honra suportar o peso. Sim, mas eu quero dizer que a existência das leis para seguir, das regras e de rituais e coisas assim, como essa questão da impureza e tudo isso. Quem estiver lendo assim essa parábola nesse sentido ou conhece minimamente a Bíblia, vai pensar assim: mas por que eles erraram se eles realmente tinham que cumprir isso? Então, essa é uma questão que se levantou para mim, né? Então, aí você pensa, como responder essa pergunta e cumprir ao mesmo tempo o que Cristo está querendo evidenciar nessa parábola. Aí eu lembrei de Oséias 6,6, né? Que contradiz isso que eu estou dizendo, que diz: misericórdia quero e não holocaustos, o sacrifício. Né? Oséias 6,6, eu acho. E aí, então assim, parece que existe uma grande tendência da gente pegar os mandamentos que tem uma motivação por trás, que tem um objetivo por trás, né? Nem sempre é tão claro, mas existe. E aí transformar isso em leis, regras, e aí esquecer completamente a motivação por trás e praticá-los como religiosidade, como tradição e tudo isso. E isso impede, deixa eu só completar o pensamento. Isso impede a gente de ter discernimento quando isso... Aí eu lembro de questões como Davi, que comeu... Foi Davi, né? Os pães de preposição, que não podia, né? No templo, e outras questões que... né?
eu não estou lembrando, mas podem ter. Então, assim, quando exercer o discernimento, né, e quando olhar a motivação que está por trás, né? Então é uma questão do que merece ser. É interessante você colocar isso, porque o debate da vida vai para o debate da lei. E o próprio mestre da lei afirmou aqui que o amor a Deus e ao próximo cumpre a lei. Né? Isso Então é verdade. interessante Legal. pensar nisso que você está colocando, porque, por exemplo, o Isso. sacerdote acreditava nisso. O levita acreditava nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Só que na praxis da lei, eles fizeram uma interpretação sobre quem é o próximo. E nisto, por isso que o Lucas aqui coloca, ele querendo justificar-se. Por que ele se justifica? Porque eles arrumaram um jeitinho de dar uma definição de quem é o próximo. Sim. E esse jeitinho os isentava de amar qualquer próximo. Então, religiosamente, cumprem a lei, mas na prática, diante de Deus, não cumpre a lei. Por exemplo, Deus estava mais interessado nos rituais de pureza do sacerdote ou no salvamento, no socorro de uma vida. De uma vida. Sim. Jesus falou que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Né? Um homem agonizando, que era um judeu, vamos dizer. Era um irmão, mas eu não sei de que família é, o que ele fez, se ele está puro, se ele está impuro, se ele é honesto, se ele é cumpridor da lei, não dá para saber. Por isso que eu falei, ele estava nu, não dá para identificar pelas roupas, e estava semi-morto, não dava para falar quem ele era. Se ele falasse, não, eu sou um fariseu, fui atacado, quem sabe o levita tivesse socorrido. Opa, esse é meu próximo. Né? Então, o que Jesus atacou aqui é a definição de próximo. Sim. E não apenas isso, inverteu. Você é que se aproxima. Eu me lembro uma época, acho que no primeiro ou segundo mandato da Dilma, em que o governo estava dando Bolsa Família. E a Bolsa Família era assim: a família é que busca o governo. A família é que busca o governo e se cadastra. Mas eles perceberam que havia um certo limite ali, né? Que a pobreza diminuiu até um certo ponto e estava parando. Então eles criaram essa expressão: nós vamos atender famílias mediante busca ativa. Eu gostei dessa expressão. O governo é que vai buscar as famílias carentes. Né? Então, eu gostei dessa expressão busca ativa. Né? E eu sempre penso nisso, por exemplo, quando eu... Tipo assim, como que eu atendo os pobres? Ora, eu atendo aqueles que batem no meu portão e que eu tenho constrangimento suficiente para dizer, não, cara, bateu no meu portão, é meu próximo. Né? Mas Jesus aqui dá a entender que eu posso fazer busca ativa. Eu posso buscar necessidades e dizer, eu posso atender. Eu posso aliviar o sofrimento de alguém. Eu posso melhorar a vida de alguém. Eu posso ir ao encontro dele. Ele não é meu próximo, mas se eu me aproximar dele, eu me torno próximo dele. Né? Então é isso que essa parábola quer dizer. E para extrair daqui a lição do amor, veja, agora nós podemos tirar a seguinte conclusão. O amor, nos termos das Escrituras, é amar em resposta a um Deus que nos ama. Um Deus que não precisa ser amado, mas que atende à nossa necessidade essencial de ser amado. Um Deus que resolve nossa existência, que resolve nossa sede de amor, que estabelece o fundamento no qual nós vivemos. E em decorrência deste amor, amar o próximo, seja ele quem for. Todos nós temos um conjunto de pessoas
as quais nós amamos de graça. Nós nos entendemos com elas. É fácil. Temos Gosta empatia. das mesmas coisas, fala a mesma língua, vai na mesma Aí é bem igreja, fácil. tem o mesmo tom de pele, né? Tem o mesmo sobrenome, tem a mesma cultura, etc, etc. E todos Aí é nós fácil ser temos. espontâneo, como o Luiz falou. É Exato, fácil ser né? espontâneo quando é assim. E todos nós temos um conjunto de pessoas que nós classificamos como reprováveis, rejeitáveis, indignas. Se alguém vai para o céu, é fulano. Mas se tem alguém que já está de mala pronta para os infa, é ciclano. Né? Esta parábola de Jesus derrói, destrói, demole. Existe o verbo demolir? Demole. Não é deu mole, é demole, de demolir. Acho que não tem, acho que é verbo anômalo, né? Você tá É. inventando. Ela destrói, ela colapsa esse nosso sistema. E ela coloca todo o outro como igualmente amado por Deus. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. E cada outro é amado por Deus. E o que Deus espera de nós é que nós amemos uns aos outros. Ou pelo menos nos coloquemos nessa estrada, né? Que cada um de nós veja quem são os samaritanos da nossa vida, aqueles a quem nós odiamos com base na nossa lei, né? Na nossa religião não, mas a minha religião me permite odiar, eu tenho que odiar esta pessoa, né? E, e começar a demolir esse sistema e enxergar o ser humano que está ali por trás desse sistema odioso, né? Dessas estruturas detestáveis, o humano que está ali. Né? Já acabou nosso tempo, Sim, mais uma sim, pergunta. acabou. Nossa, nem tinha O visto. Luiz Xavier, acho que você Sim, já respondeu sim, agora, sim. mas ele diz, não compreendi bem quem é o próximo de acordo com a parábola. O samaritano é o próximo? Aí você Não, falou, qualquer não, pessoa, né? não, o samaritano. Representa. Sim, o samaritano é o próximo. Sim, sim, Representa, ele sim. representa o inimigo, ele representa É, aquela pessoa que você ele não, inverteu a que você lógica, não né? admira, que você E- não ama, que Ele não é do inver... teu círculo, vamos dizer. É, mas ele está dizendo assim: o samaritano é o próximo, o samaritano se fez próximo, né? Porque até o samaritano entrar na história, a Porque o gente está samaritano é que discutindo, pratica, né, a gente está a discutindo bondade. quem é o próximo do sacerdote. O sacerdote está discutindo, esse homem preenche os requisitos de ser o meu próximo? Não, não preenche. O levita a mesma coisa. E o mestre da lei talvez teria dito, eu também não sei se eu também não faria nada, porque não dá para saber, né? Então, o mestre da lei está pronto para aprovar o sacerdote e o levita. O samaritano não apenas vê naquele homem o seu próximo, como se aproxima dele. Então, o samaritano aqui se tornou o próximo. Ou, nas palavras do mestre da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, a misericórdia, Luiz e irmãos e irmãs, a misericórdia é um amor que impele. Por isso, não é apenas um amor que sente, Vai além, né? sente, vai além, né? Ele se move. Tipo, podemos fazer uma vaquinha? Podemos ajudar? Por convicção. Eu não tenho como te ajudar, mas eu sei quem pode resolver seu problema. Eu vou colocar você em contato com fulano e tal, né? Essas várias ações que nós podemos ir adotando, dizendo, cara, você não vai passar necessidade perto de mim, né? Você faz aquilo Se que eu gostaria que puder, fizessem com você. exato. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não for suficiente, eu me junto com outros que podem, né? E dentro desta coletividade, nós vamos atender necessidades do samaritano que for, seja quem for, né? Bom, é isso. Só a última, vou terminar com uma piadinha aqui que o Sim. Elton falou, porque a gente falou assim, se o pastor não fez, né? Por que o meu vai fazer? Daí ele fala assim, sobre dar e seguir exemplos, alguns católicos pouco instruídos na fé argumentam o seguinte para não deixar o alcoolismo e procurar tratamento. Se os padres bebem, por que nós não podemos beber? É bem isso, né? Como é que é, o cálice, né, é permitido. Não, aí a gente vê a força do exemplo, né? Interessante. Sim. Acho que é por isso que Jesus fez esse escalonamento aqui, né? Sacerdote, levita,
Na hora de aparecer o É, cidadão comum, ele bota um samaritano, né? Para romper nossos preconceitos, né? E aham, que a nossa religião seja a religião do amor verdadeiro, uhum. né? Do amor O de que fica para fato. mim nessa parábola é assim, todo preconceito é uma desgraça, né? Exato. E principalmente o religioso, E, né? a lei também, sem o amor, é uma desgraça também, porque não atende o Sim, propósito, né? sim. Gente, bom domingo para vocês, boa semana. Tchau, Nos vemos no gente. Bom próximo domingo. domingo. Tchau, tchau.